Students, how are you? Vamos para mais uma aula com a Teacher Cíntia and o nosso convidado intérprete de Libras, Nathan. Say hello for the students. Very good. So, speaking. Você sabe usar técnicas orais em rodas de conversa? Como será isso, hein, pessoal? Vamos lá. Attention! I'm going to show you some words. You are going to create a history using the words that I gave you, ok? Então, irei mostrar a vocês algumas palavras. Você irá criar uma história usando essas palavras que a teacher vai dar a você, ok? The history doesn't have to be too long. You don't have to use all the words. You have 4 minutes to do it. Uau, que tarefa, hein? Então, a história não tem que ser muito longa. Você não precisa usar todas as palavras, né? No caso, você terá apenas 4 minutinhos para isso. If you want, you can share your history with the class. E se quiser, você pode compartilhar essa história, ok? Vamos lá! Gente, esse é um challenge para vocês, né? Um desafio. Então vamos lá. Quais são as palavras? Aqui nós temos women rights, family, education, girl, school, violence, feminist, Nobel Prize, Paquistão. O que são essas palavras? Elas fazem a gente lembrar do que ou de quem? Será que tem a ver? São familiares para vocês? Vamos dar uma olhada nisso, ok? This is a tag cloud. O que é o tag cloud? Estão vendo essa nuvem de palavrinhas, ok? Tag clouds are used to illustrate a contest by making use of keywords. Então, aqui já está dizendo, né? Ela vai ilustrar o contexto, né? Usando palavras-chave. O contexto de algo usando palavras-chave. You create a new contest for these words now. Então, no caso, foi criado, né, um novo contexto através dessas palavras. But, what do you think was the original contest behind this tag cloud? O que você acha que é um contexto original que está atrás dessa tag cloud? Ela fala sobre quê? Ou sobre quem? Ok? Vamos dar uma olhada. Malala Yousafzai. Yes, very good. Eu acho que vocês já ouviram falar nela, né? Ok, these words are related to a girl called Malala Yousafzai. Have you ever heard of Malala? Today, we're going to get to know a bit about her life. Então, gente, essas palavras têm tudo a ver com ela, né? Olha lá, women rights, os direitos das mulheres, family, família, education, educação, girl, uma garota, school, escola, né? Feminist, tem a ver lá com o feminismo, Nobel Prize, ela ganhou o prêmio Nobel, Paquistão, ela é do Paquistão, ok? Então, acho que vocês já ouviram falar dela, né? Então vamos conhecer mais um pouco sobre a vida dessa grande mulher. Vamos lá. Who is Malala? Malala grew up in Pakistan. Então ela nasceu, né, no Paquistão. Her father was a teacher and she attended class in one of his schools, which was meant for girls. Então o pai dela, ele era professor e também dono de uma escola. E nessa escola, ela chegou a estudar. Ok, around time Malala was 10, the Taliban began to take over the region where she lived. Então, quando ela tinha 10 anos, um grupo extremista, né, que é o Talibã, né, começou, né, vamos dizer assim, a querer dominar a região onde ela vivia, ok? They had very strict rules. Women couldn't vote or have jobs, for example. E daí eles chegam lá com aquelas regras, né? Extremamente machistas na realidade, né, gente? A mulher não pode votar, a mulher não pode ter emprego. E mais uma coisa, não queriam deixar as mulheres estudarem? Aí que vai a revolta da Malala. Continuando.
Then they started shutting down schools for girls. That was when Malala started a blog to write about her life. The blog was called Diary of a Pakistani School Girl. Ou seja, assim que eles impediram as mulheres, as meninas, né, de estudarem, o que a Malala fez? Ela ficou em casa, montou um blog e começou a escrever sobre isso, ok? Continuando. She became famous and started speaking in public about the situation in her region. Daí ela se tornou famosa e começou a falar para um público, né? Sobre isso. Que história é essa que as mulheres não podem nem estudar? Era essa a revolta dela. After a while, the government opened the schools again e Malala went back to study. Daí depois teve um tempo, daí o governo abriu as escolas e ela retornou aos seus estudos. But one day after school, olha o que aconteceram. Um dia depois que ela, né, teve aula, while she was going home, a man got onto the bus and pá, shot her. Ela estava voltando da escola dela, chegou um homem, ela estava no ônibus, né? Quem que é Malala? Daí ele reconheceu e atirou nela. Uau, que história, hein, gente? Então, what did you think about Malala's history? O que você pensa, né? Qual que é a sua opinião sobre a história da Malala? Bem, number one. After a while, the government opened the schools again and Malala went back to study. Observando a frase acima, o que nós conseguimos deduzir? Alternativa A, Malala nunca mais estudou? B, Malala foi contra as ordens do governo? Or C, Malala voltou a estudar depois que o governo abriu as escolas novamente. Então, galerinha, vamos lá! After a while, the government opened the schools again and Malala went back to study. Observando a frase, deduzimos que tananana, Malala voltou a estudar depois que o governo abriu as escolas novamente. Very good. Tem nada a ver, né? Alternativa B. Malala foi contra as ordens do governo. Não. Malala nunca mais estudou. Daí sim que ela estava incentivada. Vou estudar cada vez mais. Very good. Number two. They had very strict rules. Women couldn't vote or have jobs, for example. Then they start shutting down schools for girls. Na frase acima, a expressão shutting down significa o quê? Alternativa A, B, C ou D?
Então, pessoal, it was easy? Yes, teacher! Very good! Aqui estava dizendo o quê, né? Que eles estavam, né, com umas ordens, umas regras bem terríveis, vamos dizer assim, né? Que as mulheres não podiam votar ou ter empregos, né? E eles começaram a shut down schools for girls. O que quer dizer isso, gente? Abrindo, fechando, garantindo ou melhorando? Eles começaram, shut down significa fechar as escolas. Que chato isso, né? Ok. E o próximo exercício? Malala was shot in her head because she suggested girls should go to school. She suggested girls shouldn't go to school. She suggested that boys should study alone. She suggested that boys and girls should have different education. Então, galerinha, foi fácil? Vamos ver então. Então, Malala was shot in her head because atiraram na cabeça de Malala. Imagine, né? Qual que é a alternativa correta? Gente, só porque ela sugeriu que as garotas deveriam ir para a escola. O que ela gostaria? De seres pensantes, que as mulheres tinham realmente os mesmos direitos que os homens. E olha o que acontece com ela, atiram bem na cabeça dela. Que coisa, né, gente? Bem, expressions for discussion and debate, asking someone for their opinion about a topic. Então, se nós formos perguntar a alguém, né, pedir a opinião de alguém sobre um tópico, né? Quando a gente for discutir, for debater, qual que seria? Ok? Are you for or against? Você é a favor ou contra? What do you do with that? Ok? O que você faria com isso? Tá? Então, essas seriam as expressões que nós poderíamos pensar assim, sobre o caso de Malala. Vocês são a favor ou contra, por exemplo, terem atirado nela? Entenderam? Continuando. Agora, eu tenho, vamos dizer, uma fala aqui, né, da Malala. E essa fala ficou famosa, a teacher já vai falar para vocês o porquê. Deixa a teacher ler para vocês. One child, one teacher, one book and one pen can change the world. Esta frase, ela falou em Nova York, para uma plateia enorme. Por que enorme? Porque era de representantes de mais de 100 países na Assembleia de Jovens das Nações Unidas. Uau, gente! E quando que ela falou essa frase? No dia 12 de julho de 2013. Bacana, né, gente? E mais uma observação, quando ela tinha 17 anos, ela chegou a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Uau! Bacana, né, gente? Ela merece, né, gente? Continuando. A
Assinale a alternativa que corresponde ao significado da citação ao lado dessa frase poderosa. Será que é a letra A? Apenas uma pessoa pode mudar o mundo? Uma criança, um professor, um livro e uma caneta não podem mudar o mundo? Ou uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo? Então, pessoal, fácil interpretar essa frase, né? Então, qual que é a resposta? Letter C. Olha lá. One child, uma criança. One teacher, um professor. One book, um livro. One pen, uma caneta. Can change the world, podem mudar o mundo. Vocês concordam com essa frase? Nossa, teacher é total acordo com isso. Há uma citação de Malala ao lado, essa que a gente acabou de ver, né? Are you for or against her opinion? Agora a gente está usando, né? Vamos dizer assim, aquelas expressões, aquelas perguntas que nós poderíamos usar para um debate, por exemplo, né? Você é a favor ou contra essa opinião dela? E que mais? Aquela pergunta que tem a ver com opinião, né? What do you think of the sentence? O que você pensa sobre essa frase? Então, qual que é a opinião de vocês, gente? Será que nós, no caso vocês, os alunos, o professor, o aprendizado, né, o livro, uma caneta, pode mudar o mundo? Com certeza! Não é à toa que ela tinha aquela luta dela, né, para que as mulheres, as meninas também pudessem estudar. Viu a importância do estudo, gente? Show, hein? Então, what did you study today? Como usar técnicas orais em rodas de conversa e expressões usadas em discussão e de debate. Ok? Aqui estão as referências da onde foram tiradas essa pesquisa para montar esses slides. Ok, gente? Gente, eu me despeço. Com certeza vocês ficam com essa mensagem maravilhosa da Malala, uma grande mulher. Hoje, se eu não me engano, ela tem 24 anos. Acho que ela nasceu em 1993, algo me diz isso, tá? E um grande abraço da Teacher Cíntia e nos despedimos com o nosso intérprete de Libras, Nathan! See ya!